quanto a de nos ver, a nós mesmos, em sonho, mas pagamos por ela um preço elevado. Depois que se grava em nossos espíritos, os relatos alheios sobre o que fizemos passam a contar mais do que as coisas de que nós mesmos nos lembramos. Bom, é curioso aqui como o autor, ao mesmo tempo, mostra essa riqueza da língua turca, que tem dois tempos verbais para guardar, para fazer a memória, né, daquilo que você vê e daquilo que você ouve, mas que ele vai colocar como um problema. Por quê? Esse recurso linguístico, o indivíduo pode falar de si mesmo, por ele, pela via de um desdobramento, posicionando-se no lugar de quem olha e no lugar de quem é olhado. Ao mesmo tempo, constata essa riqueza da língua turca e a importância para a precisão de referências da memória, sinaliza uma consequência perversa, por força da relação língua-memória, proporcionada por uma duplicidade temporal, a sedução dos discursos ouvidos, então ele passa da língua aos discursos, né? Ganha espaço em relação aos eventos vividos e passa a ocupar um lugar maior de sobreposição. Num certo sentido, essa reflexão sobre a relação língua-memória está diretamente ligada à narrativa que ele está construindo. Nela, como na de Humberto Eco, a memória é reconstruída, ou mais especificamente, construída com muita pesquisa, envolvendo mais coisas ouvidas e lidas do que coisas vividas. Tirar o microfone. Do que coisas vividas hipoteticamente guardadas. Então, isso não significa, eu já tive essa discussão, que a memória seja somente construção de sentidos por oposição a vivências. De fato, a memória implica, como não poderia deixar de ser, coisas vividas e prenhes de sentido. Entretanto, a força da língua, e daí eu lembro o texto da Cristina de novo, e nesse caso, a especificidade da língua turca, que pode distinguir entre efeito de memória, o que foi vivido do que foi ouvido, acaba por constituir-se como uma forma não apenas de construção, mas de fragmentação, de multiplicação do próprio sujeito. Isso, de certa forma, corrobora a ideia bakhtiniana de que o eu se constitui no nós a partir dos outros e somente com os outros. Ideia central para o pensamento dialógico. O eu, de diferentes e complexas formas, constitui a sua individualidade, as suas identidades, a partir dos outros e da maneira como esses outros atuam linguística e discursivamente nos diferentes planos de sua existência. Isso está em Pamuk, está em Eco, nas duas narrativas, entretanto, só assim pode. Nas duas narrativas, entretanto, constituir-se pelo outro significa precisamente, como no pensamento bakhtiniano, não um assujeitamento, mas uma imensa luta responsiva, estridente, para fazer o eu ser uma entre as tantas vozes que constitui a polifonia da existência. O terceiro exemplo, que é o mais engraçado, eu devia ter começado por ele, é uma lenda, a lenda da mandioca, que aparece em francês em 1923, recuperada de um registro etnográfico do século XIX e que depois vem a ser traduzida em 2005. Mas então isso eu deixo, se alguém me fizer uma pergunta, e a lenda, tal, aí eu respondo. Bom, eu tenho